Descobrir, mesmo que tardiamente, que tem altas habilidades e transtorno do espectro autista fez com que a nossa nova entrevistada do programa 60 é Mais compreendesse por que estava fora do padrão social. O diagnóstico proporcionou entender, por exemplo, as restrições com luzes e sons, mas as artes sempre fizeram com que Cláudia Sarti fosse acolhida. Atualmente, a professora de yoga se dedica muito ao teatro. Nos últimos 3 anos, escolheu viver em João Pessoa e na UFPB realiza um projeto voluntário aberto ao público com aulas de yoga. É claro que nessa edição não vão faltar dicas preciosas para a gente viver mais e melhor, combinando práticas para o corpo e a mente. Bem-vindo ao 60 Mais! Cláudia, seja muito bem-vinda ao nosso programa 60 é Mais de hoje. Um prazer falar contigo. A gente já conversou um pouquinho antes, né? E eu queria começar essa conversa falando da sua vinda para João Pessoa, né? Por que escolher a capital paraibana? Você disse que já tinha passado aqui há alguns anos atrás, e disse, vou morar lá ainda. Como é que foi essa adaptação e a motivação para vir para cá? Obrigada, Thaísa, pelo convite. E aconteceu do Ceará, onde eu morei 3 anos, eu vim dar uma passeadinha aqui antes de voltar para São Paulo e achei incrível a cidade, a diferença com Fortaleza, né? Porque lá a cidade cresceu com a orla toda cheia daqueles prédios altos, a cidade ficou abafada, a violência muito intensa. E aqui não, aqui é uma capital cheia de recursos, cheia de oportunidades, inclusive na parte cultural, que eu adoro, mas com esse cuidado das construções menores, né, na orla, o que deixa a cidade muito agradável. Aí eu falei, eu quero vir morar aqui, deu certo. E aí aos 62 anos, a parte cultural, né, as artes sempre fizeram parte, de fato, da tua vida, né, múltiplas artes. Hoje está focando bem no teatro, mas é até formada em música. Conta um pouquinho pra gente dessa trajetória e da importância das artes na tua vida e na vida de quem quer que seja. Eu acho que a arte, inclusive o yoga, que é o que eu me dedico muito, é um tipo de arte, né? A arte do autoconhecimento. E a arte em geral, ela oferece essa oportunidade terapêutica também, né? Da gente expressar e através dessa expressão, ver num espelho quem a gente é ou que a gente consegue enxergar, né? Um pedacinho e nesses fragmentos de expressão, entender um pouco mais, né? Da gente mesmo. E aí, fala um pouquinho do teatro, o que é que você está fazendo agora, junto com o teu grupo? O teatro, eu frequento bastante o CEARTE, fiz vários cursos lá, e agora a FUNESC também, o coletivo Alfenim, estou ingressando nele. E o último trabalho que eu fiz de teatro foi com a companhia Arte Espaço, o espetáculo Fragmentos da Vida. E nesse espetáculo eu descobri várias coisas sobre mim, porque eu estou fazendo 2 personagens que foram bem interessantes e que uma delas eu demorei muito para amar ela, sabe? Que foi uma senhora de 98 anos que expressa uma fragilidade, uma coisa que a gente não quer chegar ali, né? Ou pelo menos não ancorar ali, porque fragilidade a gente tem, né? E tem que abraçá-la. Mas lidar com essa personagem muito frágil, cheia de carências e tal, foi importante para entender melhor esse processo, né? E uma outra esquete é uma personagem que dança. Eu danço com um menino de 21 anos e eu tenho 62, então assim, foi muito, muito interessante, né? Poder me encaixar nessas 2 posições bem opostas, né? E conhecer assim, o que eu ainda tenho de juventude, pelo menos de corpo, né? Porque juventude também está na cabeça. E o que eu tenho de idoso, porque eu já sou uma idosa, né? É interessante nessa experiência até para você, né? E falando um pouquinho desse autoconhecimento, estava me dizendo que
há apenas um ano, né, foi diagnosticada com TEA, um diagnóstico bem tardio, mas que eu acredito que facilitou para você se compreender, entender melhor. Como é que foi esse processo? Esse processo foi conversando com psicoterapeutas, com psicólogos. Minha filha também, mais nova, está fazendo psicologia. A gente sempre achou que tivesse alguma coisa diferente, né? Então eu fui procurar um diagnóstico de neuropsicologia com um especialista e eu fui realmente diagnosticada com altas habilidades, mais para o sentido da sensibilidade, da sensorialidade, da expressividade, da arte e também do TEA, né? E é bem interessante, a gente acaba percebendo também que as dificuldades, né, que a gente tem, e cada um apresenta de diferentes formas, né, podem ser melhor acolhidas, entendidas, a cobrança é menor e o autoacolhimento também acontece de uma outra forma, né? Eu consigo me enxergar com mais paciência e não ficar nervosa comigo quando eu não consigo, por exemplo, dar conta de ler um contrato, que para mim é muito maçante, né? Ou outra coisa qualquer ligada à organização, porque eu sou muito ruim em organização. E até para quem convive com você também entender isso. Mas assim, esse processo ainda está acontecendo, porque as pessoas ainda não sabem muito bem como isso funciona. Então, às vezes é mais fácil não falar sobre isso, né? Ainda é mais fácil não falar sobre isso, infelizmente. Mas devagarzinho eu vou encontrando um caminho. E as artes vão te ajudando também. As artes nesse ajudam contexto. muito, sim, muito mesmo. Como você enxerga João Pessoa nesse contexto artístico, tendo em vista que tem alguns equipamentos e atividades gratuitas e acessíveis para a população em geral? Olha, as oportunidades que João Pessoa oferece em relação à cultura, a todo tipo de arte, audiovisual, teatro, dança, música e outros, artes plásticas, é incrivelmente rica. Eu acho que todo o mundo, não é só o Brasil, devia fazer estágio aqui, porque a riqueza, a cultura popular é imensa. Eu gostaria que as autoridades, né, governamentais, de prefeitura, de estado e federal, olhassem para isso com mais carinho e oferecesse mais cuidado para os espaços, porque valor humano não falta. É verdade. A gente vai fazer uma pequena pausa agora para continuar no próximo bloco, que a gente vai dedicar só para a yoga, que é tua especialidade, viu? É um instante só, a conversa vai ser boa ainda. Estamos de volta com o nosso 60 é Mais, recebendo hoje Cláudia Sarti, que agora vai explicar tudo pra gente sobre yoga, porque desde os 17 anos, não é isso? Você tem essa prática na tua vida, hoje é instrutora, tem um projeto, inclusive gratuito, aqui na UFPB, que a gente também vai falar sobre, mas primeiro, quais as vantagens, os benefícios de quem já conhece essa prática? De quem já conhece? Nossa, são tantos! Não sei te falar todos, mas é algo que dá um suporte para a gente passar a expressar o que a gente é e não o que a gente está, né? Porque a gente está sempre em mutação e muito capturados também por essa sociedade de consumo e vamos talvez deixando de lado o que a gente é. E o yoga traz a gente, né? Ancora para o que a gente sente emocionalmente, fisicamente, e através desse conhecimento a vida fica mais essencial, né? Mais assim, eu diria verdadeira, né? A gente pode talvez expressar uma missão, vamos falar assim, com mais facilidade. E se respirar é essencial, yoga é respiração, então acho que já explica tudo por aí, né? Tem que ter realmente esse trabalho combinado. Tem. Não existe yoga sem um conhecimento respiratório, né? Então, se você for numa aula de yoga e não rolar, pelo menos a respiração diafragmática, que é a sementinha ali,
talvez não seja aquilo que vai te mostrar o que é realmente o yoga, né? Não vai te colocar num patamar de consciência. Talvez seja relaxante, gostoso, é sempre bom fazer exercício, é sempre legal, mas ainda vai faltar aquele degrauzinho para você entender realmente, assim, organicamente o que é o yoga. E tem um local específico para a prática? É algo que pode ser individualizado, é uma prática coletiva? Porque muita gente acha, eu não tenho um local adequado, não dá para fazer na minha casa. Então, qual é o ambiente essencial para a gente começar a ter essa vivência? Existem salas próprias para o yoga, que são ambientalizadas, né? Acarpetadas com um tipo de piso adequado, que normalmente agora se está usando o EVA, mas podem ser outros, a iluminação, a música, várias coisas que podem facilitar a introversão, que é uma atitude da pessoa perceber o que está acontecendo da pele para dentro. Então a gente deixa o máximo de conforto para a pessoa ficar tranquila e poder fazer essa viagem interna, né? Que é o objetivo mesmo do yoga. Mas não é uma coisa rígida. A gente pode praticar no meio da natureza, é muito legal, né? No jardim botânico, na praia, em espaços como aqui na UFPB ou em outros ambientes, né? A gente leva o yoga até para empresas, né? Que a gente adapta o yoga em cadeira, por exemplo, né? Então é uma coisa fisicamente mais tranquila, mas que não perde a essência, porque trabalha movimentos mais delicados com a respiração. Então o resultado é muito interessante, porque é essa combinação que faz a pessoa sentir mesmo o que é o yoga. E individualmente, qualquer espaço você pode fazer. Você pode inclusive fazer uma prática inteira de yoga só sentado com olhos fechados, sabia? Que é uma prática mental. Quem já tem mais experiência, só de acessar as sensações das práticas, o corpo já responde. Então você vai se concentrando e mentalizando as técnicas, sentindo que elas proporcionaram um dia para você quando você realmente fez. E aí você faz uma vivência e ninguém sabe. E é uma prática que tem alguma contraindicação? Dá para crianças, até idosos? Tem várias modalidades de yoga e o mais adequado é estudar o que a pessoa precisa e quer. Por exemplo, uma pessoa idosa, já sedentária, com vários problemas de saúde, é mais aconselhável que seja uma aula personalizada, para a gente prestar atenção em várias coisas que ela necessita, né, para a gente não colocar a pessoa em risco. E crianças, por exemplo, devem evitar algumas práticas que são mais direcionadas para a idade de adulta, né? E elas também não vão se interessar muito por... tem que sempre ser uma adaptação, assim. Então, quem nunca fez, qual o seu conselho? Por onde começar? Como procurar? Já tem um projeto aqui, né, na UFPB, que pode ser uma excelente iniciação. Conta pra gente. O projeto Capela, ele está ligado ao departamento que chama COEP, que acontece ali na capelinha da UFPB, Capela Ecumênica. Existem várias terapias ali oferecidas, né, por esse projeto. Yoga é uma delas. Eu sou uma das professoras, mas tem mais gente que dá aula de yoga, de diferentes modos. Então, para a pessoa que quer conhecer, eu aconselho a conversar e praticar com alguns professores, né? Porque um vai se identificar mais com cada um tem seu jeitinho, um vai mais para o relaxamento, outro pega mais na parte física, e outro tem outras habilidades. Então, o yoga é muito diverso, né? Muito diverso. Para quem está começando, é melhor não se prender a uma coisa. Vai lá, experimenta e depois escolhe e vai fundo. Então dá para todo mundo fazer. Com que frequência por semana ou depende da necessidade de cada um? O ideal é que fosse 2 vezes por semana pelo menos. Mas como a pessoa vai incorporando as práticas e levando para o dia a dia,
Uma vez por semana também funciona, porque ela vai incorporando aquilo, né, algumas técnicas, e vai adquirindo autossuficiência nisso. Aí ela pratica todos os dias sozinha e vai se desenvolvendo nisso. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Thaís. Que bom. Obrigada. Eu espero que a gente tenha disseminado um pouquinho mais da importância dessa prática na sua vida, para cuidar do corpo e da mente e chegar até mais de 60 com muita qualidade de vida. Até a próxima.